Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, né? Assim como o culto na igreja, a gente tem alguns intempéries aqui da organização para começar, né? É o som, é o telefone, enfim. Mas estou muito alegre de estar com vocês. O pessoal está chegando aí, né? Para assistir. Eu quero dar bom dia. Ah, que bom ver você aí, meu amigo Gaetano. Que bom. Deus te abençoe. Bom dia, Felipe. Bom dia, prima. Pessoal lá de Recife, bom dia a todos, bom dia, irmã Eliane. Muito bom ver vocês, né? Bom dia, Preta, bom dia. Eu fico muito feliz de ver vocês. Estou sem óculos para poder enxergar aqui, né? Não enxergo de perto com óculos. Estou muito feliz de ver vocês aqui nessa manhã, né? De poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Esse tempo tem sido um tempo diferente, em que a gente tem buscado estar juntos, né? Bom dia, Ismael. O pessoal pede para dar bom dia, né? Então eu vou estar dando bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia, amor. Bom dia a todos. Bom dia, irmã Ana. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que nos dê a direção para nós estarmos refletindo um pouco hoje nesse estudo bíblico pela manhã, a palavra de Deus, podendo estar juntos. Como a Preta está fazendo os cartazes anunciando, nós estamos encerrando a nossa revista do trimestre, né? E os estudos têm sido estudos focados, que tem muito a ver com o nosso tempo agora, nosso tema, né? A Bíblia é sempre muito atual, a Bíblia é sempre muito real. E hoje a gente vai estar falando do risco da depressão por conta das tribulações. A gente vai entender um pouco hoje o que é tribulação, o Felipe dando uma ceninha ali, o que é tribulação e por que a tribulação acontece, com quem ela acontece, de que modo ela acontece, o quanto ela influencia a nossa vida, o quanto ela pode nos trazer problemas, Mônica, o quanto ela pode nos trazer problemas, enfim, né? A gente vai pensar um pouco sobre isso, se isso é bíblico ou não, qual é o respaldo bíblico para isso, como é que Deus nos orienta, como Ele nos dirige nos momentos de tribulação, nos momentos difíceis. A gente vai estar pensando sobre isso nessa manhã. Mas enquanto a turma está chegando aí, né? Está entrando, está se despertando, a gente vai orar e vai pedir a Deus direção. E é esse momento que eu queria que você tivesse aí na sua casa, com o mesmo pensamento, né? Um só Deus, um só Senhor, e estivesse buscando a Deus nesse momento pela sua família, por aquilo que você viveu ao longo dessa semana. As semanas parecem que estão mais longas porque a gente está mais tempo dentro de casa, as horas parecem que demoram a passar, dependendo da atividade que a gente está fazendo, passando. Se você tem muitas atividades no fim do dia, você está muito sobrecarregado. A gente vai refletir um pouco sobre isso, sobre o que o apóstolo Paulo viveu e se dar conta de que não é uma coisa só nossa, que outras pessoas já viveram isso também. E a gente vai começar orando, né? Pedindo a Deus direção, pedindo a Ele que fale aos nossos corações, que a palavra dele entre como um bálsamo naquilo que a gente está vivendo nesse momento tão difícil, nesse tempo tão desafiador, porque eu vejo isso como um tempo desafiador, e a gente vai entender um pouco da diferença, né, do que é a tribulação para o que é, na verdade, a tentação, e a gente vai tentar compreender isso nessa noite à luz da palavra, à luz da carta do apóstolo Paulo. Quem já quiser estar pegando a Bíblia aí, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E a gente vai estar meditando hoje um pouco no capítulo 4 e um pouco no capítulo 1 sobre essa ótica aqui proposta pelo autor das nossas lições, que é um psicólogo, é um teólogo, e fala sobre a depressão de várias maneiras, sobre várias óticas, e aqui ele vai falar sobre a tribulação, né? Qual é o risco da gente entrar em depressão por conta de momentos de tribulação. E esse momento que a gente está vivendo hoje, de fato e sem dúvida, é um momento atribulado, é um momento de tribulação. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça aí um minutinho comigo, né? Eu já quero pedir desculpa aqui pelo ruído, né? Um vídeo em casa, ele acaba trazendo alguns ruídos aí do pessoal passando na rua de carro, das crianças gritando, do vizinho chamando, enfim. Mas vamos tentar estar concentrado aqui em Deus, né? Buscando Ele através da oração. Coloque a sua família agora diante de Deus, coloque a sua vida diante de Deus. Esse vai ser um momento de oração, e como a gente está cheio de gente assistindo já, nós vamos interceder uns pelos outros. Tá certo? Então abaixa a sua cabeça, vamos buscar ao Senhor através da oração nesse momento. Eu vou estar orando pela sua vida, pela sua família, nessa hora. Feche seus olhos comigo, vamos buscar o Senhor. Senhor, muito obrigada por essa
manhã de domingo, mais uma manhã de domingo, Senhor, em que podemos dizer na certeza da Tua palavra que até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada, Senhor Deus, porque os dias têm sido dias difíceis, Senhor Deus, as notícias têm sido notícias desanimadoras, muitas das vezes, ó Pai, que trazem ao nosso coração, Senhor Deus, dúvidas, angústias, mas nós queremos te clamar nessa hora, em nome de Jesus, que esse seja um domingo, Senhor Deus, de refrigério, Senhor, na Tua palavra, que esse seja um tempo de respostas, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus, nessa hora, a vivermos conforme a Tua palavra nos orienta através dela nessa manhã de hoje, nos faz entender, Senhor Deus, o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor deseja que vivamos. Nessa hora nós estamos aqui reunidos, Senhor Deus, usando a tecnologia para alcançar os lares, Senhor Deus, alcançar as pessoas. E eu te agradeço por isso, Senhor Deus, porque é um privilégio poder contar com o teu auxílio. E eu acredito verdadeiramente que esse é o auxílio que o Senhor tem nos dado nesse momento, é o escape. Assim como o Senhor deu para Paulo naquele tempo, Senhor Deus, as cartas para falar aos santos, Senhor Deus, na igreja de Coríntios, assim o Senhor tem nos dado a tecnologia, o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, os chats, o Senhor tem nos dado as salas de bate-papo, e eu quero te agradecer e te suplicar em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria para utilizar esses instrumentos, Senhor Deus, de modo que o teu reino seja engrandecido, ó Pai, e que ele se expanda, Senhor Deus. Eu quero te suplicar nessa hora, Senhor Deus, pela vida, Senhor, dos teus filhos que estão entrando aqui junto comigo para refletirmos sobre a tua palavra nessa manhã de domingo, pelas nossas casas, Senhor Deus, pelas nossas famílias, ó Pai. Eu quero te suplicar em nome de Jesus que o Senhor possa visitar cada uma, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, o que essas famílias têm passado, Senhor, durante as semanas, Senhor Deus, as crianças, ó Pai, os adolescentes, Senhor Deus, vivendo, ó Pai, os desafios e algumas angústias, Senhor, que esse tempo de privação, Senhor Deus, traz para nós. Mas nós queremos te clamar em nome de Jesus que o Senhor visite essas casas, Senhor Deus. Ó Pai, nós temos amigos, Senhor Deus, que perderam seus empregos, ó Pai, foram mandados embora dos seus trabalhos, Senhor Deus, e estão aflitos, estão atribulados por conta disso, Senhor. Nós queremos te clamar que nessa manhã a gente possa encontrar resposta na Tua palavra para esses momentos difíceis de tribulação, Senhor Deus. Que o Senhor possa dar a eles, ó Deus, o escape para este momento tão difícil, Senhor, tão desafiador, mas sobretudo trazer os seus corações à esperança, Senhor. Renova a esperança, Senhor, no coração do teu povo. Renova a esperança, Senhor Deus, para que possamos caminhar por esses dias difíceis, Senhor Deus, atribulados, ó Pai, confiantes, Senhor Deus, que o Senhor está ao nosso lado e que contigo podemos fazer todas as coisas. Fica conosco, Senhor Deus, nessa manhã de domingo. Abençoa a minha família, abençoa a família de cada um aqui, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, os meus pais, abençoa, Pai, meus irmãos, Senhor Deus. Abençoa teus servos, Senhor. Senhor, eu não sei se algum dos teus filhos está passando por algum momento difícil na saúde, mas o Senhor sabe. E o Senhor pode nos orientar, nos auxiliar. O Senhor pode trazer para esse momento, Senhor Deus, das nossas vidas a saúde, a paz. E nós precisamos muito dessa paz nesse tempo, ó Deus. Mais do que em qualquer outro, Senhor Deus, nós clamamos por essa paz que excede todo o entendimento nessa manhã de domingo. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade, a entendê-la, ó Pai, através da prática diária da Tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Nós te oramos agradecidos. Amém. Então vamos lá, né? Chegou mais gente aí. E eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, que nós vamos estar fazendo alguma leitura bíblica aqui nessa manhã. E nós vemos o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas na verdade ele escreveu 4 cartas aos Coríntios, né? A primeira e a segunda carta, na verdade, são a terceira e a quarta carta. As outras 2 cartas, elas foram extraviadas, nós não temos registros dela. E aqui na segunda carta, o apóstolo Paulo está esperando Timóteo. Era uma igreja difícil, desafiadora, por ser uma metrópole muito grande. Corinto era uma cidade grande e era uma cidade cheia de desafios, porque eles tinham uma influência grega muito grande, tanto que essa igreja aqui ela é formada por cristãos helênicos, ela é formada por gentios muito mais do que por judeus. Haviam alguns judeus, mas a grande maioria eram gentios. Então eles não tinham a prática
da lei nos seus corações, e isso era um desafio, porque eles eram um povo muito com uma origem muito pagã, um povo que vivia culto a Afrodite, tinha uma influência da mitologia sobre eles, então era desafiador viver com esse pessoal. Eles eram, por natureza, um pouco egocêntricos, nada muito diferente da nossa realidade hoje, e isso provocava algum sofrimento naquela igreja. Eles eram difíceis de entendimento. E nós temos o apóstolo Paulo, que é uma figura marcante aqui. Paulo vinha de uma origem diferente da desse pessoal, né? Aliás, as expectativas de Paulo com relação à pregação do evangelho, ela era muito diferente daquilo que ele desejava fazer. E isso para nós é de fato, eu não sei se eu leio aqui ou se eu presto atenção aqui, fica vendo esses comentários legais de vocês aqui, deixa eu fazer um corte, me alegra o coração, viu? Obrigada aí pelo carinho. E na verdade, o poder de Deus, ele é único na vida de Paulo e transformador. Eu quero começar falando de quem é o apóstolo para você entender os desafios, porque eu quero que você reflita em quem é você, né? Um grande desafio, todo mundo sabe que atualmente eu sou professora de filosofia e um grande desafio da filosofia está em pensar o homem enquanto que ser ele é, quem ele é como pessoa. Porque para a gente entender o modo como a gente vai lidar com a tribulação, o modo como a gente vai lidar com a depressão, o modo que a gente vai lidar com a tristeza, com a angústia e com os desafios, a gente precisa, antes de mais nada, entender quem somos. Se nós não somos capazes de entender quem somos, quais são as nossas angústias, nós não vamos entender como lidar com a tribulação, como passar por ela. Porque se existe algo que me desperta em Deus, que me desperta em ser cristã, me desperta em seguir a Deus, é a forma como ele trata as nossas angústias, é a forma como ele trata os nossos pesares, os nossos medos. E esse é um tempo de medo. Eu vou inclusive compartilhar com você daqui a pouco os meus medos dessa semana, as minhas angústias, as minhas tribulações dessa semana, para você ver que ninguém está isento disso, e isso é que me faz servir a Deus como um Deus muito justo, porque a tribulação vem sobre todos. Quero começar falando sobre isso. Muitas pessoas acham que porque somos cristãos, e eu quero que vocês entendam que o meu propósito aqui não é criticar a postura de A ou B, de grupos, não é isso. Mas eu quero que você entenda à luz da Bíblia o que é isso, como é que essa tribulação ela acontece, né? Nós temos uma irmã da igreja que eu amo demais, a Esté, e ela gosta muito desse texto aqui, né? Não sei se ela está com a gente aí, mas ela gosta muito desse texto, ela sempre lê esse texto, ela sempre comenta esse texto. E eu queria que você acompanhasse comigo lá, a partir do versículo 7, a leitura da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, você que chegou agora aí, na segunda aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, eu vou fazer a leitura para você entender um pouco do que eu estou tentando falar aqui. Diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que coisa bonita o apóstolo Paulo escrevendo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O apóstolo Paulo está chegando no momento aqui para falar de tribulação, de perseguição. Olha como isso é interessante. Ele está vivendo um momento de perseguição, sobretudo pelos cristãos que estão se convertendo agora porque eles não estão entendendo quem é Paulo. Quem é esse camarada, né? Um camarada que outrora perseguia a igreja, agora é alguém que escreve para a igreja. Quem é esse sujeito? Isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é um evangelho de novas possibilidades, é um evangelho de oportunidades. E eu quero dizer isso para você nessa manhã, porque se a gente começar a olhar para o que a gente está passando, esquecendo que isso é uma oportunidade de Deus, da prática real do que é ser cristão, a gente vai ficar se lamentando e vai entrar em depressão.
E aí, se a depressão que você sente, se a tristeza que você sente, se a angústia que você sente, não é algo que você traz em você como hereditariedade, como uma doença familiar, como algo congênito, ela é produzida circunstancialmente. E as circunstâncias nos levam, de fato, a nos deprimirmos. Se nós ficarmos olhando para os problemas o tempo inteiro, a gente não vai conseguir compreender por que a gente entra em depressão. O primeiro ponto do autor da lição, ele destaca assim: é possível ter uma vida sem tribulações? Não, não é possível ter uma vida sem tribulações. O próprio Jesus Cristo vai dizer isso. No Evangelho de Mateus, ele vai falar isso. No mundo vocês vão ter aflições. Ponto. Quer ser cristão de verdade, autenticamente? Na minha filha de casamento lá nos Estados Unidos, ela diz: ser cristão autêntico é difícil, é quase uma missão impossível. Dava para fazer um filme. É quase uma missão impossível. Aliás, é uma missão impossível em nós. O apóstolo Paulo começa dizendo exatamente isso no versículo 7. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Você precisa entender isso aqui porque há um desafio nos momentos de tribulação de nós sermos pessoas que levam pessoas à luz, né? O Pérez teve cuidado de botar uma luz enorme aqui para mim, para poder aparecer melhor no vídeo, tirar a sombra. A luz é importantíssima, porque ela traz os detalhes à tona. E Cristo nos desafia a sermos luz. Esse vaso de barro aqui é muito curioso isso, porque eles usavam muito vasos nessa época, né? Ser oleiro era uma profissão muito comum. Aliás, lá no livro do profeta Jeremias, a gente vê uma linda ilustração sobre essa questão do vaso, quem é o vaso, como é que Deus constrói o vaso. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa relevante, ele está dizendo assim, o tesouro em vasos de barro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu em mim mesmo, eu sou fraquíssimo. Eu sou um sujeito fraco, eu sou um sujeito cheio de defeito, eu sou um sujeito cheio de angústias, eu sou um cheio de fraco. O barro, ele é algo frágil, né? Eu morei numa rua e que a rua era barro. Era um negócio muito louco quando a gente era criança. Chovia, a rua desaparecia, a gente adorava escorregar na rua. E aí, quando a gente estava lá no dia de chuva brincando, o que a gente fazia? A gente construía coisas com aquele barro ali. Pegava o barro e montava as coisas e fazia as coisas. Depois que o barro seca, ele é frágil demais. Quando você constrói um vaso de barro, você precisa passar ele no fogo para ele ganhar rigidez. E isso é o desafio, né? Enquanto ele está ali úmido, ele é fraquíssimo. O vaso precisa passar no fogo num momento difícil e o fogo queima aquele barro. Quanto mais aquecido, quanto mais quente, quanto mais for acesa aquele fogo, mais resistente o vaso fica. Olha que coisa interessante isso aqui. A gente vai passar por um momento de tribulação que é para ganhar rigidez, que é para ganhar força. E esses momentos que a gente está vivendo hoje é isso, é para a gente se fortalecer no Senhor. Filipenses 4,13, ele traz um desafio enorme. Ele diz, posso todas as coisas. Mas assim como esse versículo, Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Eu posso todas as coisas, vírgula. Em quem? Em mim? Em mim não posso nada. Em mim o vírus me destrói. Em mim uma bactéria me destrói. Em mim as minhas convicções me destroem. A minha confiança desaparece. Aí ele diz, o tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Olha que coisa interessante. Quando a igreja primitiva está se formando, esse modelo de igreja que a gente tem hoje, em Atos capítulo 8, versículo 1, em Atos 1:8, perdão, o poder vem de onde? Não é do ser humano. Não é dos estudos paulinos. Não é daquilo que ele aprendeu simplesmente. Ele diz, mas recebereis poder, Lucas diz lá, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o poder tem um propósito, de ser minhas testemunhas. Então, para que é o poder? As autoridades estão aí batendo cabeça com tanto poder e não sabem o que fazer. Entram em discórdia, se aborrecem, brigam entre si e com grande dificuldade de tomar as decisões nos momentos de tribulação, fica todo mundo desorientado, cada um fazendo aquilo que quer. Nós temos isso aqui como orientação. O apóstolo Paulo diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Ele está nos desafiando no momento de tribulação a entender que nós somos frágeis. Somos frágeis, mas fomos escolhidos. Tem gente de longe aí, hein, Paty? Para que isso? Você é fraco, eu sou fraco, nós vamos continuar sendo fraco. Mas aí é que está a grandeza.
A grandeza está em colocar algo dentro de você, encher você com um poder que não é seu, e a gente precisa ter consciência disso. E pelo fato de ele não ser nosso, é que nós não vamos quebrar, porque nós quebraríamos com facilidade. Minha filha disse assim, mãe, você está ficando uma pessoa famosa. Eu falei, não quero ser famosa. Aliás, eu nem gosto muito de aparecer nessa câmera. Mas há necessidade de que isso aconteça, porque é o que Deus quer que aconteça. Há necessidade de nós passarmos por esse tempo difícil, porque por algum motivo Deus escolheu esse tempo difícil e fomos nós os escolhidos, nós os vasos de barro para passar por esse momento. Sabe o que é curioso e a gente não pode perder isso de vista? Alguns vão rachar. Alguns vasos vão rachar de verdade. E aí é que o poder de Deus se aperfeiçoa. O apóstolo Paulo diz, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Quando ele vai orar a Deus lá, porque ele está atribuladíssimo, ele tem um espinho na carne, ele está sofrendo, ele está angustiado, assim como a gente está vivendo esses dias hoje de sofrimento, de angústia, de não saber o que fazer, de não saber como fazer, de olhar para as nossas fragilidades, e aí quando a gente olha para as nossas fragilidades, a gente reconhece que a gente é barro. Lembram? Eu acredito nisso verdadeiramente mais do que qualquer outra coisa. Deus nos fez do barro. É uma figura de linguagem, sim, mas que traz a essência da nossa fé. E dentro desse barro frágil, ele coloca em nós algo que é muito poderoso e que tende a rachar, porque o poder é grandioso. E ele vai se expandir, e à medida em que ele se expande dentro de nós, esse tamanho poder de Deus, a gente tende a ter rachaduras. Não tem como você suportar algo muito mais forte do que você dentro de você e as ranhuras não aparecerem para o lado de fora. É assim que vai funcionar. Quanto mais pressão tiver, quanto mais poder de Deus tiver em você, maiores são as chances da fragilidade romper com a sua estrutura enquanto pessoa. E nós somos seres emocionais, e como emocionais que somos, existe grande possibilidade da tribulação romper a nossa estrutura enquanto sujeito humanos. E é isso que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Ele está sendo desafiado dentro daquilo que ele era. As convicções de Paulo é quem ele é como sujeito. Ele era um cidadão romano. Ele de judeu, ele tem toda uma herança. Ele diz, olha, quanto à lei, eu aprendi, ele aprendeu com o melhor dos professores. Era um sujeito muito bem formado, era um doutor na lei. Era alguém poderoso na lei, dentro da estrutura que ele vivia outrora no passado. O desafio de se tornar cristão para Paulo era muito grande, porque ele precisou abrir mão de tudo que ele tinha e de quem ele era. Nós só vamos passar pelos momentos de tribulação a hora que nós abrirmos verdadeiramente mão de quem somos. Se nós ficarmos olhando para nós mesmos, em tudo aquilo que conquistamos, achando que nós somos, de fato, os meritosos naquilo que conseguimos, a gente vai esquecer da grandiosidade de quem nos deu tudo que temos. Tem um hino do Diante do Trono que me chama muito a atenção e que ele diz, tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Essa canção diz, não tenho palavras para agradecer a tua bondade. Ela diz, dia após dia me cercas com fidelidade. E aí eles cantam, nunca me deixe, adoro essa canção, nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, tudo que sou. E aí vem o futuro, que a gente não tem certeza nenhuma. E o que vier a ser, vem de ti, Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo, ele está dizendo, a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. A excelência do poder não é minha. Filipenses 4,13, mas posso todas as coisas. Eu tenho um sobrinho pequeno, ele é muito... ele desanima fácil. Enquanto a minha sobrinha persiste muito, o Miguel desanima fácil. E aí a gente pede alguma coisa para ele, se ele acha que aquilo é muito difícil de fazer, né? Vem aquela angústia no coração dele, diz, não consigo. Priscila às vezes também é desanimadinha e fala, não consigo, mãe. Eu digo, tem um versículo para isso. As irmãs sabem bem como é que funciona. Posso todas as coisas. Eu posso. Mas eu só posso todas as coisas, o versículo continua. Em Cristo que me fortalece. A grandeza não é nossa. Nós somos vaso de barro. O apóstolo Paulo disse em outro momento, ele dizia, em uma casa há muitos vasos. Alguns para honra, outros para desonra.
esse vaso aqui, ele é frágil, a estrutura é frágil, mas Deus escolheu fazer a gente de barro, a escolha é dele. E qual é o propósito? É para mostrar que o poder não é nosso, mas ele consegue colocar muito dentro da gente à medida que a gente permita que ele coloque muito no nosso coração. Ele enche o nosso coração de esperança, ele enche o nosso coração de possibilidades. E agora é a hora das possibilidades. O versículo 8 ele continua e diz assim: em tudo, para responder a pergunta do nosso autor aqui, é possível ter uma vida sem tribulação? Olha o que diz o versículo 8 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A angústia, ela é um sintoma. Aliás, a angústia, ela é um sintoma terrível de ansiedade. Você, quando está ansioso, você fica realmente angustiado. E a angústia, a palavra angústia, ela tem uma origem grega, ela vem de angus. Angus é esse osso aqui, né, o plexo. E quando você está angustiado, você quer respirar fundo e não consegue. É impressionante como a angústia é algo que produz uma sensação terrível. A angústia é uma pressão sobre o peito, sobre o ângus, terrível. Você puxa o ar, não sei se você já sentiu isso, essa semana eu vivi isso aqui, depois de muitos dias tentando fazer algo, né, da minha recente profissão, e os professores estão muito desafiados. Tem professores aí, amigos meus, sabem bem o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo um desafio grandioso de produzir coisas e somos vasos de barro frágeis que racham, e a gente está sendo desafiado a viver uma nova vida. Olá, gente. A gente está desafiado a viver uma nova vida, uma nova possibilidade profissional, e isso traz uma angústia descomunal para a gente. Por quê? Porque a gente é vaso de barro e em nós mesmos nós não vamos conseguir. E prepara videoaula, e prepara material, e põe lá para o aluno, e grava vídeo. E tem gente que não tem a menor aptidão para gravar vídeo e faz live. E você fica ali naquela angústia, tentando acompanhar e vendo as pessoas usarem a tecnologia, e você não foi formado para isso. E em determinado momento, essa semana, eu vivi uma crise de ansiedade terrível, com uma angústia terrível no meu coração. Eu achei que eu estava tendo falta de ar, e eu comecei a sentir falta de ar de verdade. E isso foi me trazendo uma pressão. Eu cheguei a olhar para o meu marido e dizer para ele: esse cara, eu vou para o hospital, porque eu tô morrendo, não estou sentindo o ar entrando aqui, eu estou passando muito mal. E chamei minha filha, chamei ele e disse: me ajuda. Essa fragilidade é o que traz para nós a realidade da nossa humanidade. Nós somos frágeis. E não devemos posar nesse momento de super-heróis, porque nós não somos. Nós não somos super pessoas. Nós não somos super profissionais. Nós somos pessoas que estão vivendo dias dificílimos. Nós somos pessoas que estamos desafiados a fazer coisas novas. Nós somos pessoas que estão vivendo momentos de sofrimento. Nós somos pessoas, e como pessoas que somos, tendemos a viver a tribulação angustiadamente. E a angústia virá, ela vai bater à nossa porta. Por mais que você conheça a teoria, por mais que você saiba como você não tem que viver, as respostas para nós cristãos, elas são fáceis. E nós precisamos compartilhar isso com as pessoas. Nós somos vasos de barro chamados com propósito, e o propósito é anunciar o reino. Esse vaso de barro que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, ele era comumente utilizado para se colocar o combustível dentro dele. Ele era utilizado como lâmpada. Porque o barro não pegava fogo, ele já tinha passado pelo fogo, ele estava acostumado, então se colocava o azeite ali dentro com o pavio, acendia, e ele tinha a capacidade de manter o óleo ali dentro sem pegar fogo e manter a luz acesa dentro de uma casa. E manter a casa com esperança, porque quando está tudo apagado, dá um desespero danado. Quando você não percebe os detalhes à sua volta, você vai esquecendo das coisas, você vai esquecendo quem é. Esse é um momento em que nós precisamos prestar atenção nos detalhes da nossa vida. Nós não devemos abrir mão dos detalhes de ser cristão. E o detalhe de ser cristão, eles são pequenos, bem pequenininhos. Querem ver? Oração, um detalhe pequeno. Coisa simples de fazer, que a gente vai abrindo mão de viver uma relação com Deus, uma ligação com Deus, porque a gente está tão atribulado de coisas a fazer, de desafios profissionais a fazer dentro de casa,
né? Se tem uma coisa que está acontecendo, eu acho que o pobre do lixeiro nunca trabalhou, perdão, do gari, deixa eu me referir de modo correto, isso, o pobre do gari nunca trabalhou tanto. Pelo menos não aqui na nossa rua. Porque nós decidimos tirar as coisas de dentro de casa e fazer faxina. Mulher é assim, né? Não pode ver um homem em casa que a gente arruma logo alguma coisa para fazer, mudar logo alguma coisa de lugar. Aqui foi tempo de mudanças, tempo de olhar para os detalhes, coisas que estão acumuladas na nossa vida. Usa esse tempo para fazer isso. O que está acumulado na minha vida que não está produtivo, que está improdutivo, que está ali, que não serve para nada, que precisa ser tirado fora? Porque quando você acumula coisas na sua vida, você tende a uma angústia terrível. Aí o apóstolo diz, atribulados, nós vamos viver tribulação, mas com cautela, com cautela. A parada foi de propósito, com cautela. Tem que dar esse tempo para respirar, porque senão a gente vai ficar angustiado. Aí ele continua aqui, então não fica angustiado, acalma um pouco. A angústia vai vir quando você perceber que ela está chegando. Tenha calma. Respira fundo, se esforça para respirar fundo. Eu fui para a janela porque estava batendo um vento na quinta-feira à noite e disse, eu preciso de ar. E eu parei perto da janela e passei um dia corrido, angustiada, e de repente eu inspirei profundamente. Observem os sinais. E pensei comigo, Deus me ajuda. Eu vou falar sobre isso lá no domingo. Eu posso ficar atribulada, sim. Eu vou ficar atribulada, sim. São muitas tribulações. Mas a tua palavra me dá uma palavra de consolo, me dizendo, não fique angustiada. Eu sei quem você é. Eu sei que você é um vaso de barro, que você é frágil, que você tende a rachar. Foi na hora que meu coração se acalmou ali. E meu marido disse, aí vamos para o hospital. E eu disse, não. Calma. Vamos acalmar. Foi naquela hora ali que minha alma, meus olhos se encheram de lágrimas, minha alma se acalmou. E eu senti Deus falando comigo assim, calma, eu tô aí com você, você não tá sozinha. Você é meu vaso de barro. Eu tô colocando isso aí. Acalma. Você tá atribulada, você tem o direito de ficar atribulado. Né? Essa semana alguém compartilhou comigo um vídeo e o especialista, um doutor médico, dizia assim, para cada 5 minutos de notícias ruins que você recebe, são 5 horas de baixa de imunidade. Nossa! Quanto tempo a gente tem passado na frente da televisão ouvindo notícias ruins das quais a gente não dá conta. Eu não estou dizendo que você não tem que se inteirar, que você não tem que comunicar, que você não tem que ficar atualizado. Mas acalma. Se você ficar ouvindo notícias das coisas que você não vai dar conta delas o tempo todo, isso vai te trazer uma angústia desnecessária. E eu disse, eu preciso mudar meu perfil, minha posição, minha postura diante disso tudo que está acontecendo. Eu preciso cooperar com as pessoas. E ali eu falei, se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar as pessoas? Eu me acalmei naquele momento em Deus. E clamei, disse, Deus me ajuda. Eu preciso de ar, fui até a janela e respirei fundo, fica a dica. Respirei profundamente e disse, Deus me ajude. Busque ajuda em quem você sabe que vai te ajudar de verdade, quem vai acalmar o teu coração. Porque é ele que vai acalmar, e ele diz perplexo depois da vírgula. E aí vem a segunda etapa, que é muito linda também, ó. Perplexo, porém não desanimados. Então a pergunta do nosso autor é: possível ter uma vida sem tribulação? Não, não é possível ter uma vida sem tribulação. Mas é possível ter uma vida atribulada sem angústia. Isso é possível. Isso é possível. Quando a angústia chegar, você precisa respirar. Você precisa buscar a Deus. Quando você perceber que o aperto do peito está vindo, você precisa falar com pessoas que você ama, que estão à sua volta, e dizer, eu estou me sentindo mal. Eu não estou dando conta disso. Você precisa compartilhar isso com alguém que você ama. Pega o telefone, liga para alguém que você confia e fala, estou angustiado, estou vivendo um momento difícil. Me ajuda, vamos orar junto, vamos buscar resposta para isso. Por favor, coopera comigo. E nesse momento você vai sentir Deus falando com você de um modo único. Quando você estiver perplexo, perplexo a gente vai ficar. Aliás, essa semana eu fiquei perplexa demais com umas coisas que eu andei ouvindo, com uma falta de sensibilidade dos nossos governantes, dos nossos políticos.
com umas coisas que a gente ouve que a gente não consegue aceitar, que não entra na nossa cabeça. Parece que só tem um grupo de pessoas vendo o que está acontecendo, enquanto outro grupo parece que está dormindo. E isso dá perplexidade na gente. A Bíblia diz que você pode ficar perplexo. Aliás, você tem o direito de ficar perplexo. E eu fiquei perplexa com algumas coisas. Revolta, sabe aquela revolta, aquele negócio terrível no coração. Como é que pode? As pessoas não estão vendo. A gente está fazendo o apelo e você vê lá um monte de gente. Você tem que sair para ir na farmácia comprar alguma coisa e você vê um monte de gente que parece que não sabe o que está acontecendo, que não é desse mundo, que não está se protegendo, que não está se cuidando. Isso deixa você perplexo. Então você tem o direito. Agora, essa perplexidade não pode trazer o desânimo. É o que o apóstolo está dizendo aqui. Fica perplexo, você tem o direito de ficar perplexo. Aliás, eu tenho amigos da área de saúde em que eles estão perplexos. Eles dizem, nós estamos aqui dentro do hospital, sem escolha nenhuma, enquanto as pessoas têm a escolha de ficar em casa. Tudo que a gente queria era poder ficar em casa também. E a gente não pode, eles estão lá perplexos, fazendo vídeo o tempo inteiro, fazendo chamada o tempo inteiro, mostrando pra gente o tempo inteiro, proteja-se, porque se vocês não se protegerem, vocês vão vir parar aqui. E eles estão perplexos, mas não desanimem. Fiquem perplexos, mas não desistam, não desanimem. O apóstolo Paulo não desanimou. E em momento algum ele desanimou porque ele entendia qual era a missão que ele tinha. Quando você entende qual é a sua missão e o que você tem que fazer, você fica perplexo com algumas coisas. Pô, eu sou professora, meus alunos precisam de mim. Vão haver momentos em que eu vou estar atribulada com aquele monte de coisa para fazer. Mas eu não posso ficar angustiada com um monte de coisa que eu tenho para fazer, porque senão eu vou ser improdutiva. Eu vou ficar perplexa porque algumas pessoas estão ali tentando fazer com que o que a gente está buscando fazer de melhor não aconteça. E algumas pessoas não estão entendendo que a gente está dando o melhor do que a gente pode. Eu vou ficar perplexa com isso, mas eu não posso desanimar, porque se eu desanimar, as pessoas que necessitam de mim, as pessoas que dependem do que eu faço, não vão receber aquilo que elas merecem ou que elas precisam. Então eu não posso desanimar. Nós não podemos desanimar, nós somos cristãos. Esse não é o momento de desanimar. Esse é o momento em que a luz precisa brilhar um pouco mais forte. Lembra do desafio de Jesus Cristo? Vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo e nós ficarmos desanimados, já viu uma vela quando vai chegando ao final, o que acontece com ela? Que ela começa a tremular e vai se esvaindo. Já viu quando o vento bate na vela e ela começa a se esvair? Nós não podemos permitir que isso aconteça. A gente precisa permanecer firme. Então, perplexo, mas não desanimado. Agora vem talvez o mais difícil de todos, né? Perseguidos. Poxa, a perseguição vem, não tem jeito. Por sermos quem somos, nós seremos perseguidos. O apóstolo Paulo está escrevendo sobre perseguição aqui porque ele está vivendo um momento difícil. Aquelas pessoas que deviam favorecer ele por ele estar buscando fazer a vontade de Deus são as pessoas que estão perseguindo a conduta dele. Ele está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, mas ele está sendo perseguido por fazer a vontade de Deus. Eita, isso acontece? Claro que isso acontece. Fazer a diferença incomoda pessoas. Agir de modo diferente incomoda as pessoas. Não tem jeito, a gente vai ter que conviver com isso. A gente vai ter que conviver com ter feito uma escolha de vida que faz com que as pessoas vejam algo diferente em nós. E às vezes as pessoas não vão compreender por que você está agindo dessa forma. E nós, preste atenção nisso, nós precisamos entender o que elas não conseguem entender. Nós precisamos ser capazes de observar o que está trazendo angústia sobre elas e desfazer essa angústia. Irmãos, até quando fazemos aquilo que Deus espera de nós vamos ser perseguidos e a gente precisa ter compreensão disso, porque senão a gente vai ficar com um discurso de eu estou sendo perseguido, para com isso. Cristão não tem que ficar com um discurso de fobia, de fobia daquilo. A gente tem que parar com esse negócio. A nossa necessidade é ser luz, é ser vaso para que o poder de Deus se manifeste às pessoas. E o poder de Deus se manifesta às pessoas quando nós temos atitudes que fazem com que as pessoas vejam Deus na nossa vida. Se elas veem Deus, quando é que uma pessoa vê Deus na nossa vida? Quando eu divido aquilo que eu tenho com o outro.
Quando eu sou capaz de perceber a necessidade do outro e eu estou abastecido. Quando eu simplesmente não fico agradecendo ao abastecimento que eu tenho, mas eu vou lá e divido. Quando eu penso no que o outro necessita antes mesmo que ele possa me pedir. E eu foco em fazer o bem ao outro. E esse é o desafio do evangelho. Ficar reclamando daquilo que eu estou vivendo não vai me levar a lugar nenhum, a não ser a angústia. A tribulação e a perseguição virá, mas olha só, vocês vão ser perseguidos, versículo 9, mas não vão ser desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ai, como isso aqui me traz esperança. A gente vai ser abatido. A gente vai se abater. E talvez alguns estejam nesse momento de abatimento, né? Porque são comerciantes, porque são profissionais liberais. É uma coisa que a gente tem discutido muito aqui em casa, né? O viés disso, de pessoas que serão desempregadas, sim, de pessoas, né? A gente observou aí durante a semana, principalmente o pessoal da área de turismo perdendo seus empregos. Temos muitos irmãos da nossa igreja que são comerciantes, que são donos de negócios, que são autônomos, que estão vivendo momentos muito difíceis. E que talvez nesse momento estejam abatidos, estejam se sentindo perseguidos, falando, poxa, mas eu sempre fiz a vontade de Deus, mas eu sempre usei o meu negócio para engrandecer o nome de Deus, eu sempre servi a Deus com lisura, eu sempre busquei fazer o melhor, eu sempre paguei os meus empregados em dia, eu sempre fiz aquilo que era necessário fazer e agora está se sentindo perseguido nesse momento. E parece que Deus me desamparou nesse momento em que as coisas estão acabando lá em casa, em que o dinheiro para pagar os meus funcionários não chegam. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem resposta para isso aqui, vocês serão perseguidos, porém não desamparados. Não desamparados. Deus não vai nos desamparar nesses tempos difíceis. Você precisa acreditar nisso para que a angústia não te consuma, para que a depressão não te consuma, para que você não sente e fique desanimado aí no seu sofá. Né? A irmã ligou para mim, mandou um WhatsApp para mim essa semana dizendo, pastora, ore porque eu fui convocada para o hospital de referência no Rio de Janeiro para trabalhar com pessoas contaminadas pelo Covid-19. Ore por mim. Irmão, é uma hora que vem algo no coração. Eu recebi um link do Ministério da Saúde dizendo que eu preciso me cadastrar para fazer um treinamento para esse momento de crise. E eu tenho que estar disponível porque eu sou da área de saúde, eu sou da área de saúde em vários aspectos. E é a hora em que eu não posso me sentir desamparada por Deus. Mas eu preciso entender qual é o desafio que Deus tem para mim. E se estar lá na frente de batalha, eu tenho que ir para lá. E entender que eu não vou ser desamparada. Entender que, na verdade, eu vou ser acolhida por Deus. Que Ele vai cuidar de mim. Então, eu tenho que fazer o meu cadastro lá, como alguém da área de saúde, fazer o treinamento, tenho. Eu vou ser desamparada? Em momento nenhum eu vou ser desamparado, porque eu sei quem está comigo. O meu aluno lá na outra ponta da linha, na escola, ele não pode se sentir desamparado. Ele não pode ficar pensando como é que vai ser meu ano letivo, como é que eu vou fazer o Enem, como é que isso vai ser. Ele não pode. Ele não pode se sentir desamparado, mas quando é que ele não vai se sentir desamparado com Deus? Quando ele olhar para essa professora lá num vídeo e quando ele ver a matéria dele colocada lá, dentro do portal que ele precisa, ele vai ver, alguém está cuidando de mim, eu não estou desamparado, meu professor está lá preocupado comigo. E a gente não tem que ficar angustiado com como a gente vai fazer, a gente precisa fazer. Lembrando que a gente é vaso de barro sim, que a gente é frágil sim, que talvez tenham rachaduras e que talvez a gente não consiga fazer tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer, mas que a gente está se esforçando para fazer da melhor maneira possível, para que o outro que depende da gente não se sinta desamparado. E quando ele se sente amparado por Deus, quando eu, enquanto ser humano, sou capaz de oferecer os meus braços para ampará-lo. Sou capaz de pegar o telefone e ligar para ele e dizer, não, você não está desamparado. Eu fui com meu marido no mercado aqui perto de casa para comprar algo que a gente estava precisando e quando eu entrei no mercado, tinha um aluno meu, jovem da noite que estuda comigo do EJA, e ele olhou para mim e quando ele me viu, eu disse, professora. Aí eu disse, olá, meu jovem. Ele disse, professora, como é que eu faço para entrar no negócio lá? Ele não conseguia nem dizer portal. O que eu faço? E aí, imediatamente, eu disse para ele assim, olha como é que a gente é canal de Deus e não deixa as pessoas se sentirem desamparadas. Eu disse, anota o teu telefone celular, que eu vou te passar como é que você faz para entrar no portal. E ele disse, professora, a senhora vai me ajudar? Eu disse, vou. Quando é que a gente
faz com que o outro não se sinta desamparado com Deus. Quando a gente é o vaso de barro, mas que o poder de Deus habita em nós. E aí a gente estende a mão para o outro. E a gente diz para o outro, você não está desamparado, eu estou com você nessa. Aquilo que eu posso fazer por você, eu não vou abrir mão de fazer. É aqui que o apóstolo Paulo está desafiando a gente a passar pela tribulação, a passar pela angústia. Deixa eu dizer uma coisa para você, ele continua no versículo 10 lá, dizendo o seguinte, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso o corpo. Qual é o desafio? Ele está dizendo para a gente assim, o que vocês vão passar, alguém já passou por isso, foi o meu próprio filho, ele passou por isso. Jesus Cristo já passou por um momento de angústia, de tribulação, e ele deixa para nós o ensino aqui, eu estou encerrando. Ele deixa para nós o ensino, para que vocês possam viver uma vida integral, para que seja manifestada em vocês aquilo que foi manifestado em Cristo lá na cruz, né? Está chegando a Páscoa. As expectativas da gente com a Páscoa eram grandes, são grandes, né? Não são grandes. Não, na igreja a gente tinha programado uma série de coisas, eu quero dizer isso aí aos meus jovens queridos. Nós programamos e nós não vamos deixar de fazer. Vai haver um tempo em que a gente vai poder fazer, mas a gente precisa entender que esse tempo não é agora. Mas hoje a gente precisa estender a Páscoa às pessoas de que forma? Semana que vem é Páscoa. A gente precisa estender a Páscoa estendendo as mãos para as pessoas. Não existe um tempo maior de fazer a Páscoa do que esse. Nós somos livres para ajudar as pessoas naquilo que somos melhores, naquilo que fomos desafiados por Deus para fazer. Com certeza tem algo aí que você foi desafiado por Deus para fazer, então está na hora de parar com a perplexidade, está na hora de parar com o desânimo, está na hora de parar com a angústia e de se dedicar àquilo que você pode fazer de melhor. E o que eu posso fazer de melhor é dividir o amor de Deus com as pessoas. E você pode e eu posso. E nós devemos, neste momento, ser esse vaso de barro simples e passar pela tribulação como precisa ser passado. E deixando de lado o grande perigo de esquecermos quem somos. O perigo está em você esquecer quem você é. O perigo está em esquecer para o que você foi chamado. Esse é o perigo. O perigo está em ficar sentado. No mundo tereis aflições, lembra? Aí vem de Deus a resposta para isso. Desamparado nunca. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar do teu sustento. Eu vou cuidar do teu equilíbrio emocional. Eu vou cuidar de quem você é. Para que a glória, a minha glória, esteja sobre a sua vida. Querido, que você possa entender que o nosso socorro vem do Senhor o tempo todo. Basta você buscá-lo. Que você possa entender que Cristo morreu na cruz não foi em vão. É para que nele tenhamos vida. E eu quero encerrar com essa palavra de Jesus. Ele vai dizer, em mim vocês terão paz. E a paz que vocês vão encontrar em mim, ela é uma paz que excede todo o entendimento. Ela é uma paz que faz com que o nosso coração fique tranquilo. Ela é uma paz que vai espantar a angústia. Ela é uma paz que vai te trazer consolo no meio da tribulação. Ela é uma paz que vai transformar a sua perplexidade em ação. Ela é uma paz que vai renovar o seu ânimo. Em mim vocês vão ter a verdadeira paz. E nós somos canal dessa paz na vida das pessoas. E nós, Eduardo, e nós vamos entender que em Deus somos capazes de fazer com pequenas atitudes coisas grandiosas para as pessoas. São pequenas, não abra mão disso. Pequenos gestos, pequenas atitudes, preocupações vão fazer com que as pessoas se sintam acolhidas por nós. Vão fazer com que as pessoas busquem em nós as respostas para as angústias dela. Seja canal de Deus. Busque a Deus. Ore a Deus. Chame alguém para orar com você. Esteja ao lado dessa pessoa. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo tem um momento de fragilidade. Passamos por momentos de angústia, sim. Mas não se esqueçam do versículo 8. Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas jamais desamparados.
Que Deus esteja com você nesse domingo, que você possa desfrutar em família desse domingo, que você possa fazer aí um almoço saboroso para as pessoas que você ama, que você possa clamar a Deus por aqueles que não têm o pão para comer, que você possa dividir aquilo que você tem com o próximo. E você tem a luz de Cristo sobre a sua vida. Então não se furte de dividir isso. Tenha um domingo abençoado. Né? Logo mais à noite, às 19 horas, nós vamos fazer o culto. Você é convidado para estar com a gente, vivendo esses momentos de paz aí no seu lar no domingo. Né? Aproveite para estar junto. A gente vai estar lá no Facebook fazendo outra live em tempo real para que você possa dividir esse amor. Convide seus amigos para participar. Convide seus familiares para estarem conosco. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter estado com você nessa manhã, de ter podido dividir com você um pouco das respostas de Deus para esses dias difíceis que a gente tem vivido. Mas Deus tem resposta para tudo, a sua palavra tem resposta para tudo. De rever pessoas que eu amo muito, que estão aí comigo nessa manhã de domingo. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua família. Martinho Lutero, quando faz a Reforma Protestante, ele escreve uma linda canção que eu gosto demais, está lá no Cantor Cristão, que chama Castelo Forte. Ele diz lá nessa canção: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Ele é o nosso castelo forte. Nós somos só vasos de barro, mas com a glória e o poder de Deus escolhido por Ele para habitar em nós. Que você tenha uma manhã de domingo abençoadora, que você seja bênção na vida de alguém ainda neste domingo. Que Deus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Viu, querido? Um beijo aí no seu coração e vamos orar que eu quero abençoar você e a sua casa e a sua família para que você possa viver o restante desse domingo na presença de Deus com a sua família. Feche seus olhos aí que eu quero abençoar você. Senhor, muito obrigada por essa manhã de domingo na tua presença, por estar com pessoas que tanto amo, Senhor Deus, dividindo a tua palavra. E eu quero te clamar agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e comunicações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua igreja, sobre essas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Diga amém comigo, que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Fiquem na paz. Até logo mais.